Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo Silva. Vamos para a nossa aula de ciências. O conteúdo da aula de hoje é acerca do tema as máquinas simples. O progresso tecnológico da humanidade não teria ocorrido sem o desenvolvimento das máquinas simples. O que são máquinas simples? As máquinas simples são dispositivos simples que facilitam a realização do trabalho por diminuir o esforço a ser aplicado. Olha que legal! As máquinas simples são consideradas fundamentais para o desenvolvimento das demais máquinas, pessoal. Exemplo, aqui na bicicleta, para desenvolver a bicicleta, eles precisaram utilizar a roda com eixo, estão vendo? Estão percebendo como é importante? E também outras partes da bicicleta possuem a aplicação de outros princípios das máquinas simples, tá? Temos também o exemplo das engrenagens, que são rodas com eixos e são dentadas, tá certo? As engrenagens facilitaram o desenvolvimento de máquinas ainda mais complexas. Olha que legal! Vamos analisar o que é força e o que é trabalho, tá? Força é qualquer agente que pode deformar um objeto ou modificar o movimento de um corpo, alterando a sua velocidade. Beleza, pessoal? Trabalho é uma grandeza fixa relacionada à transferência de energia devido à atração de uma força. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre um deslocamento, ok? Então, veja só, quando você aplica força, tá? E o objeto sofre um deslocamento, isso é chamado de trabalho, beleza? Então, este homem aqui, ó, quando ele está movendo o carrinho de mão, a carroça, ele está realizando um trabalho, ok? Porque está acontecendo um deslocamento devido à aplicação da força. Do mesmo modo, esse animal aqui, ó, ele aplicou uma força nessa direção, ó. Aí o carrinho, quer dizer, o objeto móvel estava aqui, parado, né? Aí, devido à aplicação dessa força, ele sofreu um deslocamento daqui até aqui. Ele se moveu nessa direção, ó. Então, devido a esse deslocamento, ocorreu um trabalho, ok? Vamos agora analisar exemplos de máquinas simples. Temos a roda com eixo, que é um exemplo de máquina simples. Onde é que a roda com eixo é utilizada? Ela é utilizada na construção de dispositivos mais complexos, como motocicleta, bicicleta, carros, ok? Meios de transporte diversos, ok? Por meio da roda. Um outro exemplo de máquina simples é a rodana ou polia. A rodana ou polia é bastante utilizada na construção civil para levantar com mais facilidade objetos que possuem uma massa elevada. Temos também o plano inclinado. Um exemplo de plano inclinado é a rampa de acesso. Olha que legal, ó. O plano inclinado do tipo rampa de acesso facilita a acessibilidade para as pessoas que têm deficiências físicas. Olha que legal. Temos o parafuso, que também é utilizado na construção de dispositivos mais complexos, tá? Temos a cunha, que facilita rachar pedaços de madeira, né? Temos a alavanca, ó. A alavanca aqui embaixo, ela facilita levantar objetos que têm uma grande massa, ok? A alavanca e os seus elementos. Primeiro, o que é uma alavanca? A alavanca é uma barra rígida que é móvel em torno de um dos seus pontos, chamado fulcro ou ponto de apoio, ou então ponto fixo, tá certo? Você pode chamar esse ponto aqui do meio da alavanca, ó, de ponto de apoio, ponto fixo ou fulcro. Tem essas três nomenclaturas que a gente pode utilizar, ok? Força potente. A força potente é a força que é aplicada para causar o movimento. Portanto, a força potente aqui é a força aplicada por esse rapazinho, ó. É chamada de força potente, ok?
E também a força aplicada por esse homem, ó, é chamada de força potente. O que é força resistente? A força resistente é a força que resiste, ok? Ou então se opõe ao movimento. No caso, a força resistente, que é a força que resiste, é essa carga aqui, ó, desse objeto, ok? E no caso desse desenho aqui em cima, a força resistente é esse elefantezinho, ok? E qual é o ponto de apoio ou o ponto fixo? O ponto de apoio é essa pedrinha aqui no meio, ó, que ela tá fixa, ok? Vejamos o que é a alavanca interfixa. Preste atenção, inter significa entre, no meio, entre, ok? Entre um e entre o outro, ou seja, no meio dos dois, tá certo? E fixa tem a ver com ponto fixo ou ponto de apoio, tá? Toda vez que o ponto de apoio ou ponto fixo está no meio, a alavanca é interfixa. Exemplo de alavanca interfixa. A tesoura, ó, a tesoura, ela tem o ponto fixo aqui no meio, ó. Estão vendo? Então é interfixa. A gangorra também, ó, o ponto fixo aqui no meio, estão vendo? Então é interfixa. O alicate, ó, tá com o ponto fixo aqui no meio. Estão percebendo? Se o ponto fixo ou o ponto de apoio estiver no meio da alavanca, ela é interfixa. Alavanca interresistentes. Alavancas interresistentes, né? É quando a força resistente, que é a força que resiste, né? Fica no meio, fica no centro. Fica entre a força potente e o ponto fixo. No caso aqui, ó, o quebra-nozes é interresistente. O abridor de latas ou abridor de garrafas também é interresistente. E o carrinho de mão ou carroça, tá? Como vocês quiserem chamar, também é uma alavanca interresistente. Alavanca interpotente. Quando a força potente é aplicada no centro, veja só, quando a gente vai utilizar a pinça, a gente aplica a força onde? A gente aplica aqui no ponto fixo, aqui na força potente ou aqui na força resistente. Onde é que a gente aplica a força? A gente aplica a força potente no centro, né? Então, como a força potente está no centro, quando a gente vai utilizar, então é interpotente. Outro exemplo de alavanca interpotente é o cortador de unhas. E também temos o hashi. O que é o hashi? São esses dois palitinhos que os japoneses, ou seja, os orientais do Japão, né, utilizam para comer as suas comidas típicas, né, lá do Japão, certo? Então, olhem aí como as alavancas são importantes. Vamos ver um pouquinho sobre a história das máquinas simples. Arquimedes de Siracusa, ok? Que ele foi matemático, ele foi inventor e também teve outras funções, né? E ele era grego. Ele viveu de 287 a.C. a 212 a.C. Ele é dele essa frase aqui, ó. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Olha aqui a ilustração do que ele falou, estão vendo? O que é que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que com as alavancas pode-se mover um objeto muito pesado fazendo menos força do que seria a equivalente ao peso do objeto. Ok? Foi isso que ele quis dizer. E também as máquinas simples estão presentes na construção das pirâmides do Egito, do Antigo Egito. Ok? Supõe-se que os egípcios puxavam imensos blocos de rocha, observem aqui, ó, apoiados em rochas que podiam rolar em rampas, tá? Imagina como é que seria carregar blocos de pedra, ó que bloco enorme, estão vendo? Para os andares superiores da pirâmide, sem o auxílio de cordas e de rampas. Não seria bem mais complicado, né? Então, para eles conseguirem realizar essas tarefas, esses trabalhos com muito mais facilidade, eles tiveram que utilizar princípios das máquinas simples. Não é interessante? E não só os egípcios, os romanos, os gregos, os chineses, os árabes, os medo-persas, os assírios e diversos outros impérios da humanidade, para eles se desenvolverem tecnologicamente falando, né,
eles tiveram que utilizar as máquinas simples em seu auxílio, tá certo? Podemos ver então que, ao longo da história, as máquinas simples foram criadas e usadas pelos seres humanos para facilitar as tarefas cotidianas, ok? Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Até mais.